nós precisamos estar firme, levando o evangelho, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de tantas lutas, a vitória é certa para Jesus Cristo e para a sua igreja, amém? É um versículo que também nos chama à vigilância, à santidade, à perseverança na fé e continuar cada dia proclamando a palavra de Deus, porque é um versículo também que mostra da urgência de falar do amor de Deus aonde nós estamos. E pode passar, nós estamos na Guiné-Bissau, pode passar, por favor. E dentro dos trabalhos que tem acontecido na Guiné-Bissau e em outros países, aqui tem um número, né, que os irmãos podem ver aí, que é um número de pessoas que são atendidas como voluntários que foram enviados em 2025. É um pequeno relatório da junta de números de onde nós temos avançado, porque nós vamos completar a missão, amém, irmãos? Essa campanha desse ano é para que possamos continuar avançando, levando esperança, levando o amor de Deus. E esses números aí é algo que nós podemos fazer muito mais. E essa igreja está junto para que esses números possam dobrar nesse ano, amém? Pode passar. E nós temos muitos desafios, mais de 7.000 povos que ainda não são alcançados. Naquela região ali onde a Guiné-Bissau está e aqueles países do norte da África, no oeste da África, tem ainda muitos povos que não ouviram falar do amor de Deus. E no nome de Jesus nós vamos completar a missão, amém? Pode passar. No próximo slide nós também temos um grande desafio, que é o número grande de surdos que precisa ouvir que Jesus Cristo está voltando, porque o Filho vive e ele vai voltar, amém, irmãos? E a gente precisa alertar as pessoas que o tempo está próximo, Jesus está voltando. A igreja precisa avançar, falando para as pessoas que Jesus Cristo está voltando, amém? Quem gostaria de... Quem quer que Jesus volte, levanta a sua mão. Amém, glória a Deus. Então nós queremos a vinda de Cristo e nós precisamos urgentemente proclamar também para os surdos sobre o amor de Cristo. Pode passar. E porque o Filho vive e voltará, nós estamos ali na Guiné-Bissau. É um país que tem mais ou menos 1,9 a mais de habitantes. Está no oeste da África. Pode passar. A língua oficial lá é o português. Mas temos mais de 35 línguas, é um país pequeno, mas tem variedades de línguas, de cultura, é um país muito rico, com culturas diferentes dentro do mesmo país. Não dá para os irmãos verem, mas ali nós colocamos um pouco do mosaico, né, da cultura na África Ocidental, ali na Guiné-Bissau. A identidade e cultura desse país é muito rico, como eu falei para os irmãos. E tem uma língua chamada língua crioulo, que é uma língua que une todas as etnias. Então, são vários povos dentro do mesmo país. Isso se torna um grande desafio para a pregação do evangelho, porque existe a religião islâmica, então grandes etnias estão dentro de seguir da religião islâmica, e existem outros grupos étnicos, outras etnias que seguem o animismo, que adoram os espíritos, e muitas daquelas pessoas elas não têm uma compreensão de quem é Deus, então estão envolvidas em rituais, em cerimônias, e buscando, né, satisfação em coisas que não é bíblico, que não é de Deus. E ali o missionário ele vai para pregar o evangelho. Então, nessa diversidade, nós precisamos ter muita sabedoria como nós vamos pregar o evangelho para aqueles grupos que são islamizados e para os grupos que são animistas. Também na Guiné-Bissau, além de uma grande diversidade de línguas, também heranças culturais, né, identidade nacional, e tem aquela língua que eu falei para os irmãos, que é a língua crioulo. É a língua que une todas as etnias. Todo mundo aqui sabe João 3,16, amém? Vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, amém? Agora, também tem João 3,16 em crioulo, que é a língua que une todas as etnias na Guiné-Bissau. Mas também existe povos que têm a sua língua materna, não conhecem nem o crioulo, nem o português. Então, várias diversidades, né, várias línguas dentro de um país que é muito rico em cultura. E o João 3,16 em crioulo fica assim: Deus ama gente de mundo demais, toque da-se único filho, para tudo aquilo que o cacetar catapirde, mas tem vida com o catacaba. Esse é João 3,16 no crioulo. Então, é uma língua que a gente tem a Bíblia, né, em crioulo, e ali em muitos lugares a gente fala mais no crioulo. Também a economia, né, da Guiné-Bissau. A grande maioria das pessoas, elas sobrevivem com a pesca, a agricultura e também com a campanha da castanha do caju. Então, as pessoas fazem, né, durante o tempo da campanha, faz a colheita e vende a castanha para poder sobreviver. Então, mais ou menos a economia da Guiné-Bissau é nesse sentido aí. E no próximo, pode passar, no próximo slide, né, o campo missionário e os desafios da evangelização. Então, esse cenário espiritual, que é uma forte influência do animismo e das práticas religiosas, e também é um grande desafio para a evangelização, como eu falei para os irmãos. Na próxima, pode passar, no próximo slide, né, vem o nosso tema e os testemunhos que nós vamos dar com aquilo que nós temos feito ali. Faz 17 anos, né, que eu estou ali na Guiné-Bissau. Antes eu fiz o seminário, fiz o curso de técnica de enfermagem e fiz a pedagogia com o objetivo de dedicar o campo missionário. Então, quando nós chegamos lá, a Guiné-Bissau, a saúde é muito precária, a educação é muito precária. Então, nós investimos muito na nova geração, nas crianças, né? Então, a situação econômica lá é muito complicada também. Muitas pessoas não têm condições, né, de ter um preparo, ou às vezes ter um alimento, ou até mesmo ter acesso à escola, à saúde. Então, nós trabalhamos lá capacitando os professores, para que aqueles professores possam ensinar as crianças. A gente capacita os professores, pregamos o evangelho para aqueles que não são cristãos, e também semeamos a palavra nas escolas e preparando os professores para que eles possam ensinar melhor as crianças. Pode passar. Além da capacitação de professores, a gente também dá treinamento de professores de EBD. Então, nós organizamos nas igrejas escola bíblica dominical, porque muitas igrejas não têm escola bíblica dominical. Então, ali a gente prepara aqueles professores para que eles ensinem a palavra de Deus, né? Faça a classe bíblica na igreja, e também, às vezes, nós preparamos professores para ir para as aldeias, para os lugares distantes. Então, atuamos muito com a escola bíblica dominical. Pode passar. E temos também o treinamento de evangelista de criança. Então, nós preparamos milhares e milhares de jovens, irmãos das igrejas que se preparam com o plano da salvação e vão para as aldeias, principalmente na época de chuva, e montam classes de boas novas para ensinar a palavra de Deus para aquelas crianças. Porque na Guiné é uma população jovem, uma população de muitas crianças, e ali nós ensinamos aqueles professores a abrir classes de boas novas e pregar o evangelho, porque o nosso desejo é que aquelas crianças cresçam adorando a Jesus, o único Deus. Amém? E um dia eu estava num dos projetos onde as crianças aprendem a palavra de Deus, e nós estávamos, esse menino, né, dessas crianças, aprendeu João 3,16 no crioulo, aprendeu no português. E criança, eles são
espontâneo. Aonde eles chegam, eles não têm medo de testemunhar. E aquela criança na sua casa, na sua morança, onde eles moram muitas pessoas, aí ele começou a falar João 3,16 em crioulo. E as pessoas ficavam tudo admiradas. Falava no português e as pessoas ficavam tudo admiradas. E a palavra de Deus não volta vazia, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aquela palavra atingiu aquela família e toda aquela família converteu e hoje eles são membros da igreja porque uma criança falou a palavra de Deus, aprendeu e testemunhou falando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Pode passar. Além do trabalho de evangelismo de criança, a gente abre escolas, porque tem pessoas lá que andam 12 quilômetros para chegar numa escola. Tem crianças que vão para a escola e não tem onde sentar, lápis, materiais para estudar. Então, nós apoiamos os locais, abrimos escola, preparamos os professores. E essa escola, ela se chama Daminari, que na língua, uma das línguas, a língua Fula, que é uma das etnias da Guiné, significa esperança. E essa escola começou numa região no leste do país, onde as crianças não iam à escola pré-escolar, primeira classe, segundo ano, as crianças não tinham acesso. Então, essa escola existe lá. Além das crianças aprender a ler e escrever, elas também aprendem a palavra de Deus. E um dia, passando o filme Jesus ali naquela escola, levamos o filme Jesus na língua deles, encheu de pessoas, né, adultos, e ouviam aquilo ali. E aquilo impactou aquelas pessoas, porque eles estavam tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. E um dia eu recebi uma carta. Aí eu cheguei em casa, eu abri aquela carta e era um muçulmano pedindo a Bíblia para ler. E aí eu peguei a Bíblia, embrulhei e entreguei para ele. Então, nós estamos nesses lugares semeando a palavra, levando o evangelho naqueles lugares que são aldeias, lugares distantes que não têm acesso. Nesse mesmo local, a gente implanta o trabalho de alfabetização de adultos, porque nós temos uma população grande, analfabeta, que não tiveram condições de ir para a escola quando eram pequenas, principalmente as mulheres. Então, nós, no mesmo espaço da escola, a gente prepara as mulheres para elas aprenderem a ler e escrever. Pode passar. Aí também uma outra foto, a gente faz atividade evangelística nessa escola, levamos também atendimento de saúde para aquelas pessoas ali, e essas crianças, elas recebem diariamente uma merenda, que é as ofertas que são enviadas aqui. Essas crianças recebem uma merenda que faz muita diferença na sua vida, porque muitas pessoas só comem uma vez por dia. E muitas das crianças não têm assim uma alimentação. Então, é uma alimentação que faz toda a diferença no seu desenvolvimento físico também. Pode passar. E nós temos o PEP, né, que é um programa que começou aqui no Brasil, mas já existe em vários lugares do mundo. E lá na Guiné-Bissau nós tivemos a graça de Deus de ir para lá e implantar o programa na Guiné-Bissau. Hoje já tem missionários que nós preparamos da própria Guiné-Bissau, missionários da terra, missionários autóctones, que levam o programa, que está já como missionário, sustentado pelos irmãos também, que leva esperança, leva a continuidade do trabalho. Além dos educadores, dos missionários que preparamos para o PEP, também tem outros nacionais guineenses que levam o trabalho em outras áreas da educação também. Pode passar. Aí é uma outra foto que as crianças também aprendendo da palavra de Deus, pode passar. E como eu falei para os irmãos, né, nesse ano, nós fizemos, o ano passado e esse ano, enquanto a gente está aqui no Brasil, o trabalho não para. Ele continua acontecendo na Guiné-Bissau, com as pessoas que foram preparadas e missionários que estão lá supervisionando e orientando. E nós fizemos uma campanha porque nós queríamos levar o verdadeiro sentido do Natal e as crianças receberem um presente, uma festa de Natal. E para a glória de Deus, esse ano nós atendemos
431 crianças com um almoço de Natal, presente e a evangelização também. Louvado seja Deus pelas ofertas que os irmãos investem. Pode passar. E aí o meu sonho era que tivesse uma livraria lá na Guiné, porque não tinha livraria. Tinha sim papelaria, mas livraria não tinha. E principalmente uma livraria evangélica não existia. Então nós orando, pedindo o apoio das pessoas, aí pela fé, os irmãos aqui doaram revista de EBD usada, alguns livros, a editora Fiel também concedeu alguns livros por consignação, e pela fé, desde 2014, essa livraria existe para a glória de Deus. A Livraria Esperança, além dela distribuir literatura de qualidade, distribuir a Bíblia, a palavra de Deus, folhetos evangelísticos, a gente também na livraria, a gente promove capacitação, alfabetização, curso com mulheres, e também a gente promove, além de estudos bíblicos, nós promovemos também eventos através da Livraria Esperança para preparar líderes, para distribuir literaturas. E durante um tempo na livraria, a gente também abriu curso de computação para a juventude se preparar melhor, né, na sua parte acadêmica. Então, a Livraria Esperança, ela tem o objetivo de espalhar a palavra de Deus. Eu fico muito feliz porque tinha uma pessoa que estava procurando para comprar uma gramática e ele não conseguia achar essa gramática. E foi na Livraria Esperança que ele conseguiu uma gramática na língua portuguesa para poder ele estudar. Então, louvado seja Deus, porque além de distribuir as Bíblias, materiais de educação cristã, a Livraria Esperança ajuda as pessoas a ler, escrever, a crescer na sua vida. Amém, irmãos? E ela existe até hoje para a glória de Deus. Continuando, pode passar. Então, como eu falei, a gente também investe muito nas mulheres, porque existe muita necessidade de alfabetização de adultos. A alfabetização de adultos é para homens e para mulheres, mas mais as mulheres participam. E nós, além da alfabetização de adulto, a gente também faz curso de formação de mulheres. Então, nós levamos para lá alguns cursos da Universidade da Família e a gente prepara as mulheres para elas poderem multiplicar e fazer e crescer na sua vida, tanto espiritual como também na vida de casa, né, de relacionamentos. Então, a gente investe muito também com as mulheres. Pode passar. E, além disso, a gente também faz formação de líderes. Aí uma foto de eventos que a gente faz para investir na formação de líderes. Pode passar. E, além disso, nós fazemos, como eu falei para os irmãos, né, eu fiz curso de técnica de enfermagem aqui. Então, lá nós fazíamos atendimento para as pessoas. E aí eu vi que a necessidade era muito grande. Aí Deus colocou no meu coração para eu fazer o curso de medicina, para poder aprimorar aquelas atividades que a gente já fazia na área da saúde. Então, eu fui estudar medicina, para a glória de Deus, e aí nós vamos às aldeias, nós damos palestra educativa, contamos sobre a palavra de Deus, evangelismo, e depois nós fazemos atendimento um a um para poder ajudar aquelas pessoas que não têm acesso à saúde. Nós levamos os medicamentos e entregamos o medicamento para aquelas pessoas, porque a grande maioria não tem condições de comprar a medicação. E para a glória de Deus, isso é possível porque os irmãos investem em missões. Então, essas ofertas chegam lá no campo e vidas estão sendo, recebendo a cura, recebendo a palavra de Deus, porque os irmãos estão aqui sustentando, vocês são missionários também, sustentando em oração e nas suas ofertas. Amém, irmãos? Pode passar. Aí são a gente vai nas ilhas também, porque tem um arquipélago de várias ilhas, muitas que ainda nem conhecem não conhecem a palavra de Deus. Então, nós vamos ali ajudar os trabalhos, né, pregar o evangelho e também levar a saúde para aquelas pessoas que não têm acesso à saúde. Pode passar.
Aí é já numa outra região, né? Eu lembro de uma das viagens que nós fizemos, viagem bem arriscada para chegar naquela população. E ali nós ficamos 7 dias fazendo EBF, fazendo curso para os professores, porque tinha uma escola lá, a gente deu curso para os professores e a gente fazia atendimento de saúde. Eu lembro que as pessoas chegaram com umas feridas grandes na perna e eu perguntei assim, né, o porquê estava daquele jeito, o que tinha acontecido. E eu descobri que para aliviar, né, aquelas feridas, eles estavam colocando gasolina. Então a ferida abria mais, porque eles não tinham informação, né? É como foi falado hoje à noite. Se você não tem informação, não sabe, né, qual remédio é. E o remédio para a situação do mundo, o remédio é quem? É Jesus. Amém? E ali nós podemos orientar aquelas pessoas, fazer o tratamento. E depois uma pessoa assim falou para mim que eles já estavam sofrendo com aquilo. Não era só uma pessoa, eram várias com aquela situação. E um falou assim para mim que eles estavam pedindo a Deus que mandasse alguém para ajudá-los, né? E a resposta fomos nós chegando ali e fazendo todo um trabalho, levando cura, alento para aquelas pessoas que estavam sofrendo. Pode passar. Aí também outra região, a gente fazendo atendimento ali nas aldeias, levando o evangelho, né, a palavra de Deus, e atendemos porque são muitas crianças, muitas pessoas necessitadas, né? Aqui nós devemos agradecer a Deus. Às vezes as pessoas reclamam, né? Reclama do sistema, reclama disso, reclama do clima, né? Mas existem lugares que as pessoas não têm acesso, não têm condições, né? E nós precisamos olhar o mundo com os olhos de Deus. Lá na grande comissão fala, né? Que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que eles conheçam o amor de Cristo. E Deus, Ele conta comigo, conta com você, né? Então, pequenas ações, nós estarmos disponíveis, Deus vai te usar, né? Pode passar, irmãos. E eu gostaria de apresentar esse projeto para os irmãos, chamado Tikva, que em hebraico significa esperança. É o projeto que nós temos escrito, estamos orando para levar para Guiné-Bissau. Então, nós estamos aqui fazendo a residência, nos preparando melhor, e para no final do ano que vem a gente voltar para Guiné e organizar, ampliar melhor o projeto. E o objetivo é a gente ter uma clínica móvel que possa levar saúde, levar esperança, levar educação, levar orientação, levar o amor de Deus, né, com saúde e com esperança para Guiné-Bissau. Então, seria uma clínica móvel, mas para isso a gente precisa das orações e dos investimentos dos irmãos. Esteja em oração para que isso seja uma realidade na nossa volta para Guiné-Bissau. Pode passar. Então, você é a resposta, né? A resposta de Deus é você. Pode passar. Sua igreja é a resposta de Deus. Pode passar. Então, como você pode fazer? Orando, né? Então, orando, ofertando, mobilizando, né? Orando por outras pessoas, indo. E essa igreja está convidada para ir nos visitar lá, para ir. Se você está sendo tocado por Deus nessa noite, se coloque diante do Senhor para ir para as missões. Se entregue, porque Deus, Ele é o Deus que pode te fazer milagres, que pode fazer o impossível acontecer. E eu gostaria que você fechasse os olhos e você pensasse em alguém que você conhece que ainda não converteu, que ainda não crê em Jesus. Pode ser alguém da sua família. Que você nessa noite se comprometa: Senhor, eu quero me dedicar mais tempo para interceder por essa pessoa. Ou talvez tenha algum ministério, alguma coisa que você precisa se envolver, mas você tem medo ou tem colocado desculpa. Esse é o momento de você falar: Senhor, eis-me aqui, me usa para a tua glória. Ou talvez Deus esteja nessa noite dando a oportunidade de você orar por um povo, né? Orar por uma nação, orar
por pessoas que estão perdidas. A internet, outros afazeres do dia a dia têm tirado a atenção, têm distraído a igreja. Mas o versículo da campanha é que Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando, ele voltará. E nesse momento se comprometa ao Senhor. Deus, eu quero ser usado. Talvez você esteja colocando assim, não, é a minha idade, é a minha saúde. Se coloque diante de Deus para ser um intercessor, para ofertar, para se desprender de coisas, né, que não agradam ao Senhor e avançar na obra do Senhor. Eu fico feliz aqui com a missionária, a irmã Laide, porque ela é incansável na obra de Deus, é um exemplo. E às vezes nós temos saúde, temos oportunidade, mas deixamos passar. Talvez durante a semana você tenha tido a oportunidade e não tenha sido intencional em pregar o evangelho, em orar. Então, nesse momento, irmão, se coloque diante do Senhor, fala assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero levar esperança para as pessoas. Eu quero me dedicar para a obra missionária. Eu quero dar o dobro da oferta que eu dei o ano passado. Eu quero adotar um missionário. Eu quero adotar um povo para orar. Eu quero me colocar à disposição da igreja para uma necessidade que existe, que está precisando de alguém para fazer. Senhor, eis-me aqui. Fale isso para Deus. Se comprometa a orar por alguém. E talvez você esteja nessa noite aqui, distraído, não converteu ainda, não tomou a decisão. Esse é o momento de você entregar a sua vida para Jesus. A palavra de Deus fala assim, que eis que estou à porta e bato. Ele fala isso para a igreja. Mas ele fala também lá em João 1,12, que aquele que crê, aquele que confessar, será salvo. Jesus está aqui, irmãos. Ele quer entrar no seu coração. Você que não converteu ainda, entregue nessa noite a sua vida a Jesus. E se coloque, você que já é cristão, que crê em Jesus, se coloque para orar, para buscar o Senhor, para lutar diante do Senhor para a salvação de uma vida. Existem pessoas aqui nesse bairro, seu vizinho, na escola, no seu trabalho, que não conhece a Cristo. E você precisa pregar o evangelho para essa pessoa. Precisa orar com intenção para essa pessoa, com atenção para essa pessoa. Baixe sua cabeça e ore. Peça ao Senhor que te use. Você pode ser um missionário mesmo dentro da sua casa, sendo fiel intercessor, sendo mordomo fiel, lendo a palavra de Deus para o seu vizinho, para alguém que você conhece. Se comprometa diante de Deus agora. Fala, Senhor, me dá estratégia. Mostra-me aonde eu tenho que jogar a rede. Mostra-me como eu devo ir, Senhor. A palavra de Deus fala, quão formosos são os pés daquele que anunciam boas novas. Às vezes, irmãos, nós estamos dando muito ibope para a televisão, para outras distrações. Esse é o momento de você se comprometer durante essa semana de levar o evangelho para as pessoas. Você que é pai, que é mãe, como que está o nível de você evangelizar seu filho? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia que Deus quer que você tome uma decisão de se dispor para se deixar ser usado por Deus para a obra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós queremos nesse momento te agradecer, te louvar, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Pai, nos capacita. Abençoa essa igreja. Que o Senhor possa usar essa igreja para ser uma agência missionária nesse lugar. Que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor fortaleça a vida de cada irmão aqui, para que eles possam buscar a Tua presença cada dia e que eles possam ser fiel no dízimo, nas ofertas, na pregação do Teu Evangelho. Ó Pai querido, desperta, levanta, fortalece, vai tirando todo medo, toda insegurança. Que o Senhor levante uma geração aqui nesse bairro que conte a Tua palavra, que leve esperança àqueles que não têm. Nós oramos, Senhor, pedindo as Tuas bênçãos e agradecendo.
No nome de Jesus, amém. Nós trouxemos aqui a ficha do PAN. Eu não sei quantos irmãos conhecem. É uma ficha que você pode preencher e você pode adotar um país, pode adotar um projeto e com um mínimo de R$40, né? Você economiza durante um mês e você pode mensalmente ajudar a continuar chegando uma alimentação para as crianças dos projetos. Você pode continuar investindo na obra missionária. Então, se você tiver interesse, você pode procurar a irmã que vai estar... levante a mão, ela pode entregar para você. E você pode preencher e eu já levo para a Junta de Missões Mundiais. Outra forma é você também... essa ficha também para você ser um intercessor. Eu gostaria que vocês colocassem os pedidos de oração para os irmãos anotarem e eles possam estar orando pelos últimos pedidos de oração. E essa ficha também não é só para oferta. Você quer ser um intercessor, você preenche a ficha e vai chegar as informações, os motivos que você vai se comprometer a orar. Porque às vezes, irmãos, as pessoas falam assim, eu estou orando, mas ela faz aquelas orações rápidas, né? Então, nós temos que orar especificamente por motivos que têm acontecido. Porque a oração tem poder. E mesmo aqui, você pode ser usado para levar transformação em outros lugares do mundo. Então, se você quer, você dá um sinal, a irmã entrega a ficha para você poder preencher. Obrigada, pastor, pelo convite. Obrigada, igreja. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.